Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast sobre hermenêutica jurídica. Hoje iremos analisar o artigo 121, parágrafo 5º do Código Penal a partir da visão de Lênio Streck, que é jurista brasileiro que critica a ideia de neutralidade das decisões judiciais. A hermenêutica jurídica, ela é um estudo da interpretação das leis e muitas normas possuem termos amplos e subjetivos, exigindo a análise do juiz para a aplicação ao caso concreto. E isso acontece porque a lei, ela nem sempre consegue prever todas as situações da realidade. O artigo 121, parágrafo 5º do Código Penal, ele trata do chamado perdão judicial no homicídio culposo. A norma, ela permite que o juiz deixe de aplicar a pena quando consequências do fato atingem o próprio autor, de maneira tão grave que a punição se torne desnecessária. Um exemplo comum é o caso de um pai que, por imprudência, provoca um acidente que causa a morte do próprio filho. Então, segundo o jurista Lênio Streck, o juiz ele não interpreta a lei de forma totalmente neutra. Toda decisão ela sofre influência do contexto social, histórico e dos valores do intérprete. Então, no caso desse artigo, expressões como consequência tão grave e pena desnecessária, elas são subjetivas e podem gerar decisões diferentes entre os magistrados. Porém, o jurista Lênio Streck, ele afirma que essa interpretação ela não pode ocorrer de maneira arbitrária. O juiz ele deve respeitar a Constituição, os princípios da dignidade humana e da segurança jurídica, evitando decisões baseadas apenas em opiniões pessoais. Então, assim, a liberdade interpretativa, ela possui limites. E o magistrado, ele não pode criar a lei conforme a sua vontade. A interpretação, ela deve manter coerência com o ordenamento jurídico e com os limites diretos, os limites e direitos fundamentais previstos na Constituição. Uma perspectiva de Lênio Streck, ela mostra que o processo legislativo precisa elaborar normas mais claras para reduzir interpretações excessivamente subjetivas. E, ao mesmo tempo, certa flexibilidade é necessária para que a lei ela consiga atender situações humanas mais complexas. Então, de acordo com a análise desse artigo 121, parágrafo 5º do Código Penal, podemos concluir que interpretar a lei não significa apenas ler o texto legal, mas compreender os seus valores constitucionais e seus limites democráticos. Obrigado por acompanharem esse podcast e até a próxima.